Roma não é sobre o que a sua expert faz, é sobre o que eles querem. A frase que muda negócios, que muda o jogo de todo mundo, que consegue realmente aterrissar isso, né, e aplicar isso na prática é: venda o que eles querem e entregue o que eles precisam. Seja muito bem-vindo ao Mesa Faixa Preta de hoje. Hoje eu tô aqui com o Wilderi, que virou faixa preta no nicho de medicina, e com a Bia Moretti, que virou faixa preta no nicho de cabeleireiro, no nicho de beleza, né? Mais especificamente cabeleireiros. Bom, pessoal, agora a gente vai ajudar a Verônica Neves, do nicho de sexualidade e menopausa. Tudo bom, Verônica? Olá, tudo bem? Primeiramente, bom dia, Hugo. Bom dia aos faixas pretas. Bom dia. É o seguinte... Tá, antes de onde você tá falando, Verônica? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Show. São Paulo, capital. Isso. Show, Verônica. Então, mesma coisa, tá? 2 minutos para explicar seu problema, depois a gente para ajudar você. Tá ótimo. Quando eu fiz a inscrição para o Mesa Faixa Preta, nosso principal problema era Roma, né? Porque a nossa Roma era: eu ajudo mulheres a melhorarem os sintomas da menopausa de forma natural, mesmo sem reposição hormonal. A minha expert, ela é uma fisioterapeuta pélvica, né? Especializada também em sexualidade feminina. E a gente tem um produto de ginástica íntima, né, um treinamento que a gente oferece, com mais alguns bônus para sexualidade, para tratamentos de incontinência urinária. E aí, qual que era a nossa questão aqui? A gente tinha medo que melhorarem os sintomas da menopausa, se a gente colocasse só sintomas da menopausa, elas não entendessem quais são esses sintomas, porque só ela aborda cerca de 7 sintomas, né? Mas a menopausa tem diversos outros sintomas, né, como insônia, os fogachos, né, que são aqueles calores, e a gente não aborda isso. Então, a gente estava com medo de que a nossa Roma tivesse muito ampla, né, que esses sintomas da menopausa não expressasse aquilo que a gente queria passar. E aí, nesse último lançamento, a gente está em lançamento agora, o carrinho abre hoje, a gente vai começar a rodar os anúncios hoje para as vendas. Então, ficou assim: eu ajudo mulheres a melhorarem os sintomas da menopausa de 6 a 10 semanas, mesmo sem reposição hormonal, através do poder da ginástica íntima, né, que eu acho que trouxe um pouco mais de clareza, talvez, né, a gente colocou o veículo ali na Roma, só que eu ainda tenho medo desses sintomas da menopausa não estar expressando aquilo que a gente quer passar. Né, e aí eu tenho mais uma outra dificuldade, eu não sei se posso falar agora, que é justamente com a questão de coleta de provas, porque como a gente trabalha com um público que é mais velho, né, são mulheres, a nossa média de público das compradoras são 51 anos, né, então elas têm muita dificuldade até mesmo de gravar para a gente esses depoimentos por medo de se exporem, né. E a gente está no terceiro lançamento, né? No primeiro lançamento, que foi um semente, a gente investiu R$400, captamos 200 leads e fizemos 3 vendas. No último, em captação, a gente investiu R$400 também, fizemos 4 vendas com 500 leads. E esse último, a gente também fez mais ou menos um investimento um pouco maior, captamos menos leads, captamos 205 leads, mas a gente ainda não sabe se a gente vai ter algum resultado aí com as vendas. Show. E aí, gente? O que vocês acham? Vamos falar, então, primeiro do problema na Roma? Pode ser? Sim, pode ser. Então tá. Qual é o que a Expert ela promete? Qual é a transformação que lá na frente acontece com a pessoa? Ela vive bem com a menopausa sem ter esses sintomas, né? Sem ter, por exemplo, atrofia vaginal, dor nas relações sexuais, falta de lubrificação, transtorno de excitação, incontinência urinária, bexiga hiperativa e os prolapsos, né? Que é aquele bexiga caída, deslocamento do útero. Então, são esses os entregáveis, digamos assim, né? As dores que ela soluciona no produto. Tá, então é uma coisa muito específica da parte sexual, digamos assim. Isso, é bem específico.
que as pessoas, o que as mulheres mais procuram resolver quando chegam até a sua expert? Olha, como a gente faz um trabalho legal de distribuição do conteúdo, nos conteúdos a gente fala a gente tenta dividir, né? Meio a meio sexualidade, meio a meio incontinência urinária. Então, vem meio a meio pra gente, né? A maioria tem as duas dores. Quando você fez essas mulheres que vocês já fizeram, que fizeram um curso, que você falou, elas são difíceis de dar prova, qual foi a primeira comemoração delas? Olha, a gente foi bem dividido também. Na verdade, a maior parte foi incontinência urinária, né? Mas também com um pouco, assim, na hora que a gente fez a pesquisa, estava bem meio a meio mesmo. Então, elas resolveram, tinha uma com questão de atrofia vaginal, por exemplo, resolveu o problema, e tinha também de transformação com incontinência urinária, fez o programa e hoje não tem mais a incontinência urinária. Uhum. Né? Só que é muito difícil a gente pedir, a gente tem uma relação próxima com elas, né? Até mesmo porque tem uma mentoria que é de bolos, então a gente tem uma relação próxima, só que é muito difícil a gente mesmo, né, pedindo pessoalmente conseguir essas provas para ajudar, talvez, a convencer, né? Porque de fato elas nunca ouviram isso, nunca ouviram que a ginástica íntima pode ajudar elas a resolverem os sintomas, né? Você conhece a Kátia, né? Conheço. O que tem de diferente no produto de vocês? É que o produto da Kátia, ele é mais voltado para a sexualidade, ela trabalha muito pouco essas questões, né? Então, qual que é a diferença? As nossas alunas, elas não conseguem entrar no curso da Kátia e fazer o curso, porque geralmente elas já têm uma percepção muito pequena da musculatura íntima delas. Entendi. Então, é um curso bem voltado para a sexualidade. Se elas estão pensando, por exemplo, que elas entram na menopausa e a vida delas vai por água abaixo, praticamente, né? Então, elas não estão pensando necessariamente na sexualidade, muitas, né? Então, a gente vê que tem bastante diferenças, assim. Por exemplo, o que me veio na cabeça seria a mulher conseguir, de novo, ter controle do próprio corpo. Porque a menopausa, ela deixa a gente sem controle do próprio corpo, tanto com essa questão de incontinência urinária, porque é terrível, a pessoa começa a rir e faz xixi na calça. Exatamente. Né? Então, por exemplo, uma sugestão que eu posso te dar é que dentro da sua Roma, você poderia colocar, por exemplo, a pessoa pode se libertar dos problemas, né, causados pela menopausa, sei lá, recuperando a autonomia do próprio corpo, né? Ou tendo de novo o controle do próprio corpo através da ginástica íntima, por exemplo, né? Se for essa a busca dela, né? Você falou que muitas pessoas acabam falando da incontinência urinária. Todo mundo, todas as mulheres que eu conheço que têm problema de menopausa, essa é a primeira coisa que elas falam, né? Dessa parte da bexiga caída e tudo mais. Isso. Então, talvez o foco tenha que ser um pouco maior aí e talvez a Roma ter essa palavra de voltar a ter controle do próprio corpo seja algo que seja bom para elas, seja atrativo para elas, porque a mulher, ela realmente acha que perdeu o controle do próprio corpo. Pode funcionar. Sim, faz sentido. E aí, Wilder, o que você acha, cara? Você tem uma ficha de matrícula já com as alunas que você tem, onde elas preenchem e fazem lá que na verdade é uma ficha de matrícula, mas na verdade é uma pesquisa que você faz com os alunos que compram. E tem lá... Perdão, pode continuar. Pois é, e aí nessa ficha de matrícula tem lá... você coloca lá 3 Romas candidatas e pergunta para ela assim, responda com a maior sinceridade possível, qual é o seu real objetivo com o nosso produto. Aí você bota a opção A, Roma candidata 1, opção B, Roma candidata 2, opção C, Roma candidata 3. A gente fez isso aqui, isso trouxe uma clareza gigante assim para a gente. A gente achava que a gente tinha certeza que era uma coisa e não era A, era B. Entendi. Você tem isso já, não? A gente faz uma autoavaliação com elas,
quando elas entram no curso, mas a gente acaba não fazendo dessa forma como você falou, né, de ter 3 Romas e perguntar qual é o mais importante ali para elas tratarem, né? Então, na verdade, perguntar delas o que elas querem, porque Roma não é sobre o que a sua expert faz, é sobre o que eles querem. A frase que muda negócios, que muda o jogo de todo mundo, que consegue realmente aterrissar isso, né, e aplicar isso na prática é: venda o que eles querem e entregue o que eles precisam. Então, a pergunta é, eu assisti algumas análises de Roma com o Érico, e eu recomendo que, se você puder fazer isso também, vai te dar clareza. O que é que sai da boca delas? Consegue responder isso de forma simples, atrativa e que seja mais destino? Agora, aqui, ao vivo? É difícil, porque quando eu já fiz muito esse exercício, eu assisti a praticamente todas as análises de lançamento lá do Fórmula. Mas vamos lá, tu tem que escolher, mulher. Lembra? Tem que escolher. Sim. Sem pensar muito. O que sai da boca delas com maior frequência? Eu acredito que ainda assim é a sexualidade. É a sexualidade. Elas procuram a gente pela sexualidade, mas elas acabam descobrindo no meio do caminho que a incontinência é um problema, porque muitas acabam normalizando, achando que é normal, né? Eu sou mais velha. Tá vendo a importância da gente ter pesquisa, Verônica? Que você, pelo que eu estou percebendo, tá? Posso estar errado, me corrija, mas a sua linguagem não verbal e verbal me passa que você não tem certeza ainda. É difícil, porque para mim está muito meio a meio. Aí eu fico até pensando, será que a gente poderia fazer um curso, por exemplo, só voltado, de repente um semente, só voltado para incontinência urinária, para testar, depois fazer um outro, só voltado para sexualidade e testar e ver qual que é o resultado, porque meio a meio fica difícil, porque fica bem amplo mesmo, né? Sintomas da menopausa pode dizer muita coisa. Perfeito. Mas o que eu quero que fique claro é a importância de você pesquisar, seja a cada lançamento, seja com os alunos, seja no... Entende? Que você saia daqui hoje levando a importância de pesquisar sempre, de estar sempre pesquisando e olhando e parando para analisar, né? Que também, às vezes, a gente está fazendo pesquisa e não olha e não adianta nada. Então, olhar o que as pessoas estão falando, o que é que elas querem. Por exemplo, no meu caso, a gente que falava muito... No início, a gente falava, faça parte dos 15% que vivem de particular. Era a nossa Roma. E olhando as pesquisas com calma, sem pressa, sabe? Tipo, realmente tabulando os dados, olhando tudo direitinho, e com N aumentando, né, a quantidade aumentando, a gente entendeu que o que eles querem não é... O que eles querem é aumentar o número de pacientes particulares. Nosso avatar, nosso público. E aí agora... O que eu mais falo? Eu falo de fazer parte dos 15% ou falo de aumentar o número de pacientes, Verônica? Aumentar o número de pacientes. Isso, e eu falo isso, se tu me perguntasse isso, qual é a sua Roma? Eu falo rápido isso, porque eu tenho números, eu tenho dados que não é o que eu acho, é o que eles querem. Tá claro isso? Sim, ficou bem claro. Outra coisa, para você matar essa Roma, que é só o campo de batalha que vai dar para vocês, né, para expert, são essas, você falou mentoria, mas consultorias individuais. Então, por exemplo, faz lá no teu Efeito Tsunami, bota lá, as 10 primeiras que entrarem nessa turma vão ganhar uma consultoria individual comigo no Instagram, que aí já é uma raiz a mais, uma linha editorial a mais que você vai ter. E você vai, nessas consultorias, você vai, o quê? Você vai ajudar a pessoa, mas vai no combo também entender quais são as reais dores delas. Entende? Sim. Entender quais são. Elas vão falar. Porque mesmo, por exemplo, a gente está aqui ao vivo, a gente está aqui gravando um negócio que está aparecendo para um monte de gente, mas quando a gente está nesse bate-papo aqui, a gente até esquece. Concorda ou não? Concordo. Então, a mesma coisa acontece com o avatar de vocês. Mesmo que esteja na live, então, e essas consultorias vai munir o teu expert e vocês também, né, de uma coisa que só o campo de batalha traz, que é o quê?
aquilo que as pesquisas ajudam, mas o campo de batalha é mais poderoso, sabe? Sim. Então, as consultorias individuais, as pesquisas e olhar também essa ficha de matrícula. Isso, quando você tiver isso, né, mais uma quantidade maior disso, a Roma ela vai brotando, sabe? Ela vai ficando mais natural e cada vez mais vocês vão ter mais assertividade na hora de falar de Roma. Faz sentido? Sim, total sentido. Ô, Verônica. Sim. Esse lançamento que você fez 500 leads e 4 vendas, qual que é seu ticket? A gente fez 597 no primeiro dia e 697 nos demais. Tá, e foi tipo 6 vezes 4 aqui, 2.400 de faturamento. Isso mesmo. E você investiu quanto? A gente investiu na captação de leads R$400. 400, é um bom ROI. Aí qual que era a Roma desse lançamento, de 500 leads, 4 vendas? Foi a primeira. Eu ajudo mulheres a melhorarem os sintomas da menopausa de forma natural, mesmo sem reposição hormonal. Por que você... Vamos falar assim, cara. Você fez assim, e isso que o Wilder falou é muito verdade. Quanto mais aluno você fizer e você conversar com eles de alguma forma, seja na mentoria, seja na pesquisa e tudo mais você vai entendendo, mais você vai ter a amostra estatisticamente relevante para falar, cara, não, a Roma é essa mesmo, é isso que a galera quer. Mas enquanto você não tem, uma coisa que é o maior indicador disso é a pessoa comprar. Aí, pô, você fez um lançamento, você teve um bom retorno, e aí, por que você mudou a Roma? Porque se forma natural para a gente, poderia ser 1000 coisas. Poderia ser com alimentação, por exemplo, poderia ser com fitoterápicos, que tem pessoas que fazem esse trabalho, então a gente tinha medo de confundir quem estava chegando até nós. Tá, mas vamos lá. Tudo bem. Sim. Mas, pode ser que confundisse até chegar em você? Pode ser. Mas, cara, no seu conteúdo ela é descobrir. No seu lançamento, vamos falar que é público frio. Cara, no seu lançamento ela vai descobrir que não é. Tá? Sim. E se você estivesse gerando 1000 leads e não fazendo nenhuma venda, eu até poderia falar, pô, colocar, de repente tem que especificar. Mas não é o caso. Me parece... O que me parece? Assim, eu intuindo os números que eu tô vendo aqui. A mulher chega até vocês sem meio que saber exatamente o que você chama de natural. Ela só sabe que ela não vai ter que tomar remédio. Provavelmente é uma mulher que não quer tomar remédio. Uhum. Chegou até você, provavelmente achando que era fitoterápico, era alimentação. Descobriu que é ginástica íntima. Mas, de alguma forma, ela, de repente, se você já falasse com ginástica íntima, ela ia falar, não quero. Mas ali no meio, cara, uma vez que ela tá ali com um certo nível de comprometimento, ao descobrir que é ginástica íntima, ela provavelmente torceu o nariz, mas ao longo do negócio ela, pô, mas peraí, isso resolve mesmo. No que eu quero, no final das contas, é resolver meus problemas de menopausa. E por que eu tô intuindo que isso aconteceu? Porque você vendeu com um retorno bom. Se você multiplicar a sua lista por 10 e conseguir manter o retorno, conseguir manter o custo por lead, me parece que é um bom caminho para o 6 em 7. E assim, sim. Aí você pode, por exemplo, de repente os sintomas da menopausa, de repente você pode ir para uma coisa mais específica do tipo, os 2 maiores sintomas da menopausa. Eu ensino mulheres a melhorarem, a se livrarem, ainda de repente melhorarem. Será que não dá para falar um se livrarem? Suas alunas se livraram? Tem que ver se é íntegro, né? A se livrarem dos 2 maiores sintomas da menopausa, que são incontinência urinária e aí tem que ver como você vai transformar o sexual num sintoma e tem que ir com cuidado, porque você não pode... Se você falar, por exemplo, atrofia vaginal, você não vai conseguir... Não pode. Você não vai conseguir anunciar em nada. Então, numa falta, né, tem que olhar os 2 maiores sintomas, a incontinência urinária e, sei lá, problemas sexuais.
de maneira 100% natural, sem reposição hormonal. E aí beleza, mas sabe, você tá dando uma melhorada, se eu fosse seu lançador, o que eu, diante disso, eu faria? Cara, de repente a gente pode ir dando uma melhorada, mas nesse caminho. Por quê? Cara, os números estão me dizendo que esse caminho funciona. Os números estão me dizendo, aí, por exemplo, se eu fosse lançador, eu ficaria muito reticente de colocar a ginástica íntima na Roma, neste momento, a não ser que alguma outra coisa me dissesse o contrário. Por isso que a gente fala, cara, tem coisa que o campo de batalha te ensina que nem eu, nem Érico, nem o Wilder, nem Bia, nem ninguém no mundo vai ensinar. Cara, o campo de batalha, de repente, você vai, inclusive, validar que você não precisa colocar a ginástica íntima. Assim como a gente não coloca lançamento na nossa Roma. Ah, mas aí a pessoa pode achar que é webinário. Cara, vai descobrir que não é. Ah, mas a pessoa pode achar que... E às vezes, tipo, no começo do CPL, você pode meio que usar, sabe? Mas na Roma, às vezes não precisa estar na Roma. É o seguinte, que você pensa, a pessoa que tem uma dor, no final das contas, cara, ela quer resolver aquela dor. Ela quer resolver. Mesmo que ela ache que vai resolver de um jeito, mas no final das contas, se ela acreditar que aquilo ali vai resolver, ela resolve. E às vezes você colocar o veículo, você já mata uma... Você já, sei lá... Gera uma objeção. Gera uma objeção. E exatamente, gera uma objeção. E qual que é o problema? Não dá para matar uma objeção na Roma. No lançamento dá para matar? Dá para matar. No conteúdo, raiz, dá para matar? Dá para matar. Mas na Roma não dá, então você não quer gerar objeção. Então eu, por exemplo, eu ficaria muito, muito reticente de colocar ginástica íntima. Eu procuraria fazer pequenos testes, deixar a Roma mais específica, mas sem perder a linha. Cara, a linha é melhorar sintoma da menopausa de forma 100% natural, sem reposição hormonal. E às vezes, aí, por exemplo, eu já fico pensando, cara, será que 100% natural, sem reposição hormonal, é meio que uma repetição da mesma coisa? Será que precisa realmente falar as duas coisas? Aí eu pensaria, pô, será que eu não coloco sem reposição hormonal? Já não deixa claro? Sim. Ou será que não é melhor falar 100% natural? Sabe? Então, na minha opinião, cara, você já tem uma coisa que funciona. Você querer sair, enfim, você já tem uma coisa que funciona. Então, pode melhorar. Nada tá tão bom que não possa ser melhorado, tá? Nada tá tão bom que não possa ser melhorado. Mas eu procuraria melhorar na mesma direção, sem perder a direção. Entendeu? Entendi. Porque os números estão dizendo isso. E vocês teriam alguma dica do caso da coleta de provas para esse tipo de público? Porque realmente tá bem difícil para a gente. Eu acho que a gente não está colocando praticamente nenhuma prova, só provas por escrito, né? Que eu acho que não dá para a gente fazer, por exemplo, metralhadora de provas, essas coisas que a gente gostaria, talvez, para trazer um pouco mais de veracidade, né, para a nossa COP. Tá, Bia e Wilder, vocês têm uma ideia com relação a essa parte de provas especificamente? Olha, o que funciona muito com a gente foi sempre fazer uma entrevista com o aluno. Ao invés de deixar para o aluno dizer o que ele quer, não. Chama ele, olha que legal, seu resultado foi tão incrível, a expert quer falar com você, quer fazer uma entrevista para você contar para ela como é que foi a tua trajetória, o que você sentiu, o que você não sentiu, vamos lá. O que vai acontecer? Ela vai vir, elas vão conversar, como a gente está conversando aqui agora, né? Vai ficar, como não é ao vivo, por exemplo, ela vai ficar mais tranquila, vai falar tudo o que ela tem para dizer, e no final a expert simplesmente só precisa virar para ela e falar assim, olha, que legal, a sua transformação foi tão incrível, isso pode ajudar tantas outras pessoas, tantas outras mulheres que têm o mesmo problema que você. A gente pode usar essa nossa entrevista para pegar algumas partes, para mostrar para as pessoas que realmente funciona. Você poderia nos ajudar com isso? Então aí você, na verdade, acaba inserindo a pessoa
né, nessa questão de ajudar outras mulheres que têm o mesmo problema que ela tem, certo? E ela provavelmente vai dizer, ok, uma coisa para que fique melhor ainda é você virar e falar assim, olha, a gente vai fazer uma edição, ele não vai ser colocado todo, a gente faz uma edição e manda para você aprovar. Entendeu? Quando for muito delicado, por exemplo, manda para a pessoa aprovar. A pessoa olha, ela vai gostar, porque você vai ter um som, vai ter uma coisa emotiva, né? Vamos usar uma copy legal aí para juntar tudo. E aí, no final, ela vira e fala, não, beleza, pode usar. Então, essa é uma coisa, dá mais trabalho, mas você consegue coisas muito melhores, tá? Você vai ter muito mais material para trabalhar e provavelmente a pessoa não vai dizer não. A pessoa não vai falar, não, não quero que usa. Sim, sim, perfeito. Eu recomendaria, além disso, a questão de usar textos. Vocês têm grupo de... Como é que vocês acompanham os alunos? Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram? Isso, cada turma tem seu grupo no WhatsApp. E vocês estimulam lá os alunos a falarem de resultados e tal? Assim, a gente deixa o grupo aberto para tirar dúvidas, mas a gente não tem muito tempo para, assim, estimular, né, essas conversas no WhatsApp. Você está me dizendo que você não tem tempo de coletar prova do avatar, é isso? Basicamente, só eu faço desde hoje a parte de edição, tudo, a minha expert é mãe de gêmeos, então é bem delicada essa questão de tempo para a gente. Jura? Pra gente, pior que é verdade mesmo. Para mim tá tranquilo. Para ti tá tranquilo aí, Bia? A gente tá com tempo sobrando. Não, a gente tem tempo sobrando, é uma loucura. É uma beleza. Agora, por exemplo, eu vou sair daqui, sei lá, eu vou para um spa. Não, mas só para eu entender, Verônica, você tem prova em texto? Sim, a gente tem prova em texto. Ah, não, então só para eu entender, ela coleta. A gente coleta. De todas, cara, todas as alunas que têm resultado ali, vamos bem dizer, elas deram prova em texto para você? Não todas. A gente tem uma prova em texto de aluna, a outra não mandou nada, né? A gente só tem as conversas mesmo de WhatsApp que a gente trocou com ela. Não sei se isso serviria como prova. E a gente tem prova em texto de pessoas que são da audiência, que aplicando o que elas aprendem nas lives, né, no conteúdo raiz, elas já conseguiram fazer algumas transformações também. Que a gente usa nos lançamentos essas provas, né? Isso pode ser uma contraprova, tá? Mas termina aí, Wilder, foi mal. Manda. Não, a minha dica é muito simples. Quando realmente for prova, né, uma prova, né, uma prova forte, né, uma prova que a aluna chegou a Roma lá, que vocês estão prometendo, você pode usar a mesma estratégia que a Bia está sugerindo, de pedir, né, com toda essa copy, de envolver ela no movimento de vocês, né, de ajudar outras mulheres, para ela aprovar, porque isso vai dar mais veracidade. Então, por exemplo, eu estou rodando um criativo agora que eu estou mostrando a prova lá e estou falando o nome do aluno e ele mandou para mim, olha aqui meu resultado e tal. Eu perguntei, posso usar? Ele falou, pode, fica à vontade. E aí estou usando e está dando muito bom. E tenho usado muito, muito, muito também prints de alunos sem pedir autorização, sem expor esse aluno, entendeu? Sim, a gente faz isso. Um caminhão de provas nesse sentido. Então, eu já participei de lançamentos de múltiplos 7 dígitos, participei assim como um ouvinte mesmo, Verônica. E eu não vi tanta prova em vídeo, sabe? A pessoa dizendo que era o avatar transformado. O expert né, seguindo ali o roteiro da fórmula de lançamento, mas ali ele botava, olha aqui, essa é a minha aluna aqui, olha aqui o resultado de fulano, de um aluno meu, e bota lá, e prova o que está falando, basicamente para apertar no gatilho da prova mesmo ali. Então, e aí não é aquela prova de que o curso da doutora fulana é maravilhoso, não, aquela prova do antes e depois, da transformação, entendeu? E colocar essa prova no lugar certo também, né? Então, uma prova que quebra objeção, uma prova que mostra que é possível, uma prova que é encaixada no momento adequado ali, entendeu?
Sim, perfeito. Tá, na forma tem a parte do R2X, que uma ideia, você pode fazer um concurso e oferecer prêmio. E, cara, quando tem prêmio em jogo, às vezes isso é o que a pessoa precisa, é o estímulo que ela precisa. Então, uma das coisas que você pode fazer é o R2X. Outra coisa, você pode estimular elas a mandarem a prova em texto. Cara, escreve sua história em texto. Eu não vou divulgar seu nome. Você não vai ser exposta. E aí, isso vai gerar uma objeção no seu lançamento. Pô, é texto. E aí, você vai ter que matar essa objeção. Mas no seu nicho, eu fico pensando, é muito óbvio matá-la. Falar, gente, sim, por que eu coloco em texto? Porque é uma situação delicada e eu não quero expor minhas alunas. Mas uma coisa eu posso te garantir. Tem um negócio da resultado, olha aqui. As alunas se livraram de sintoma da menopausa sem tomar um remédio. Seguindo o meu método. Tá? Então, dá para estimular. Dá para fazer isso. Tem que ver como a sua expert está abordando. Porque, poxa, um aluno... Eu fico pensando, cara, quando você... sei lá, óbvio que guardadas as devidas proporções, mas vamos lá. Eu tava com o ombro muito ruim e eu não conseguia fazer os exercícios lá. Aí, finalmente, eu consegui um fisioterapeuta que arrumou meu ombro. Cara, quando eu arrumei meu ombro, eu queria falar para todo mundo. E eu ficava... Se eu visse alguém falando que tava com problema de tal coisa, cara, vai lá no meu fisioterapeuta, velho. Por quê? Ele vai arrumar o ombro. Normalmente, quando a pessoa resolve uma dor, ela elimina uma dor muito grande. Cara, fico pensando, cara, para a mulher deve ser uma dor grande essa questão de menopausa. Enfim, fazer isso de uma forma relativamente rápida e sem tomar remédio, de forma natural, cara, ela quer falar isso para as pessoas. De repente ela não quer aparecer, dar uma entrevista disso, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, assim, de alguma forma ela quer falar. Então, tipo, a sua expert falar, cara, deixa eu te entrevistar sem ninguém olhar e depois eu vou transformar isso num texto e eu vou contar isso para estimular outras mulheres que têm esse mesmo problema que você e às vezes tá passando, tá achando que é normal, nananana, e eu não vou te expor. Eu fico pensando, cara, qual é a objeção que essa pessoa tem, sabe? Então, eu acho que dá para fazer. E, por fim, eu não sigo a Kátia, mas eu posso estar muito enganado aqui, mas eu lembro que o Ladeirinha, que é a pessoa que lança a Kátia, falar que ele consegue prova em vídeo das alunas dela. E, obviamente, o Ladeirinha não está aqui para a gente poder perguntar para ele, mas assim, no seu lugar, eu procuraria no conteúdo da Kátia, nos lançamentos da Kátia, uma coisa é assistir os lançamentos da Kátia, outra coisa é assistir cara, deixa eu ver como é a prova dela. Cara, deixa eu ver como a pessoa fala. Cara, às vezes aquilo ali te dá uma ideia. As alunas da Kátia, elas dão um testemunho, elas dão uma entrevista, mas tem uma sacadinha aqui que quando eu assisti a primeira vez, eu não estava procurando isso. Mas agora eu tô, é o jeito que elas falam. De repente elas têm um linguajar que soa respeitoso, que a mulher não se sente desrespeitada, não se sente exposta em falar daquilo ali. E, pô, será que eu não consigo ter o mesmo linguajar para mim? E às vezes isso aí vai te dar a ideia também. Tá? De novo, eu tenho uma vaga lembrança de ouvir o Ladeirinho falar que as alunas da Kátia dão testemunho. Elas dão testemunho em vídeo. Recentemente viralizou um criativo deles, né, da Kátia, e chegou para mim não tinha, só lendo, só vendo para, nossa, as pessoas estão falando isso, tipo, então tem uma outra coisa também que só para deixar mais recheada aqui de dicas essa parte, gamificar. Eu tô modelando, né, o Érico aí, o Insider, e a gente está gamificando por faixas, sabe, Verônica? Então, sim. Você pensar em como gamificar, por exemplo, em
em transformar a sua aluna na faixa marrom. Você vai chegar na faixa marrom. A gente faz isso, a gente fala que elas vão se tornar prazerosas, né? Porque o nome da página é Menopausa com Prazer, então, no final, elas se tornarão prazerosas. Olha que massa, olha que massa. Então, gamificar também e ressaltar isso, sabe? Parabenizar, dar um reforço positivo. Mais recente agora, tipo, a gente criou as faixas e é muito louco isso. Sem as faixas, eles tinham medo de falar dos resultados. Com as faixas, agora eles têm orgulho de falar, entendeu? Então, só que uma coisa que também eu acho que tem que ficar clara, que a gente falou até brincando aqui com vocês, sobre vocês não tem que deixar no modo Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, deixa eu ver se elas vão falar. Não, vocês têm que deixar claro. Sempre, a expert tem que estar sempre falando, gente, manda para mim, eu quero saber, sabe? Assim, uma das coisas que demorou também para aterrissar para mim, eu peço a prova, eu peço o depoimento, eu faço questão de dizer, gente, as pessoas dizem, não sei como te agradecer. Eu falei, eu sei como você pode me agradecer. Conte a sua história, seja brutalmente honesto, conte a sua história, deixe o mundo saber disso, porque vai fazer com que você vai ajudar outras pessoas. Então, dá uma olhadinha lá nos conteúdos da Kátia que você vai ver que, sim, as pessoas falam. Tá ótimo. Agradeço muito a ajuda de vocês. E é isso aí. Isso aí, pessoal. Então, esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje. Um grande abraço e até o próximo.